Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro. Já começou a 30ª rodada ao longo desse fim de semana, com os jogos de sábado já encerrados, e foram 3 jogos. Você vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal e não deixe de participar. Fala aí o que você acha que vai acontecer na Série A do Campeonato Brasileiro em mais uma rodada. O América recebeu o Grêmio e perdeu por 4-3 num jogo repleto de viradas. O América abriu o placar, depois o Grêmio foi buscar a virada, o América voltou a virar e no final deu o Grêmio vencendo por 4-3 num jogo de 3 viradas. O América sempre jogando muito bem na fase ofensiva, mas defensivamente sempre falta concentração, o time acaba competindo menos e sofre alguns gols até inexplicáveis, e isso justifica a posição ruim da equipe. E o Grêmio vai muito bem na briga pela Libertadores, 4-3, bela vitória, a segunda seguida do Grêmio. O Palmeiras voltou a vencer, emendando 3 vitórias seguidas, dessa vez para cima do Bahia, 1-0 no Allianz Parque, com gol do Rafael Veiga, e o Palmeiras começa a pensar em título de novo, por que não? E no último jogo do sábado, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense por 2-0, o Galo comandado pelo Paulinho. No domingo tem Goiás e Vasco da Gama, jogo de vida ou morte na luta contra o rebaixamento. Os dois times estão dentro da zona dos 4 piores, mas podem sair a depender de seus resultados. No mesmo horário tem Atlético Paranaense e São Paulo. O Atlético pode dormir no G4, pode terminar o fim de semana no G4 em caso de vitória contra o Tricolor, que ainda não venceu como visitante no Brasileirão. Às 6h30 na Neoquímica Arena, o clássico também do desespero aí entre Corinthians e Santos, os dois brigando contra o rebaixamento. O Santos, em caso de vitória, vai ultrapassar o Corinthians, e o Corinthians, em caso de vitória, vai abrir uma boa vantagem para os últimos colocados. No Beira-Rio tem Internacional e Curitiba no mesmo horário, o Inter sonhando ainda com Libertadores, fácil não é, e o Curitiba dando as suas últimas cartadas para tentar fugir da segunda divisão. E o domingo se encerra 8 horas, Newton Santos, Botafogo e Cuiabá. Botafogo tentando manter a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Essa rodada vai ter mais 2 jogos, só que eles só serão realizados no fim do mês de novembro apenas. Fortaleza e Cruzeiro, que jogaria nesse fim de semana, mas não atuou em virtude da final da Copa Sul-Americana, que ele jogou e perdeu para a LDU nos pênaltis, acabou ficando com o vice-campeonato da Sul-Americana, só vai jogar com o Cruzeiro no dia 18, e a rodada vai ser encerrada apenas lá no dia 23 de novembro, já perto da última rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ter Flamengo e Red Bull Bragantino no Maracanã. Então, essa rodada, ou pelo menos esse fim de semana, tendo 2 jogos a menos. Vamos para a classificação então do Brasileirão. O Botafogo segue na ponta com 59 pontos. Não jogou no meio de semana contra o Fortaleza, vai ter esse jogo a menos aí, que é bom a gente considerar na hora de olhar a tabela, e também, claro, vai jogar ainda na rodada contra o Cuiabá. O segundo colocado é o Palmeiras com 53, 3 vitórias seguidas, e se o Botafogo perde amanhã para o Cuiabá, o Palmeiras volta sim a sonhar com o título brasileiro, por que não? Chega a 53 depois de 3 vitórias. Terceiro é o Red Bull Bragantino, que perdeu na rodada anterior e não vai jogar nesse final de semana, teve seu jogo adiado contra o Flamengo. O Red Bull tem 52. Quarto colocado, o Grêmio, tem 50. O Grêmio, depois da vitória contra o América, ultrapassando aí seus adversários, Atlético Paranaense e Flamengo, chegando no G4, voltando ao G4. O Grêmio vai secar o Atlético Paranaense para terminar o fim de semana aí na condição de 4º colocado do Brasileirão. Quinto, o Flamengo com 50. O Flamengo não joga nesse fim de semana, como a gente disse, só no final de novembro por essa rodada de número 30. Sexto colocado, o Atlético Mineiro, mais uma vitória. Atlético, melhor time do retorno, 49 pontos, finalmente assume o 6º lugar, finalmente entrar na faixa de classificação da Libertadores, mas claro, vai ter que secar o Atlético Paranaense, que joga amanhã contra o São Paulo. O Furacão, em caso de vitória, vai terminar esse fim de semana na 4ª colocação dentro do G4, chegando a 51 pontos, por enquanto ele é o 7º com 48. O 8º colocado, mais uma derrota. O Fluminense nos últimos 6 jogos no Brasileiro só venceu 1, tá com 45, perdeu pro Galo, né? O 9º colocado é o Fortaleza, que agora vai ter que lidar com o baque da derrota na Copa Sul-Americana para a LDU, acabou sendo vice-campeão da Sul-Americana, e tem 2 jogos a menos, então tá vivo ainda na luta pela Libertadores com 42 pontos, vai jogar, teria o jogo com o Botafogo no meio de semana que foi adiado, e teve mais um jogo adiado contra o Cruzeiro desse final de semana, então o Fortaleza vai ter ainda boa chance de retornar à Taça Libertadores da América, quem sabe
o Fortaleza podendo se recuperar nessa reta final de temporada. 10º colocado o São Paulo com 38, o único time brasileiro garantido na Libertadores 2024, campeão da Copa do Brasil, né? 11º o Internacional 38, ainda sonha com a Libertadores. 12º o Cuiabá tem 37, também com 37 em 13º aparece o Cruzeiro. 14º o Corinthians com 36, 15º o Bahia, segunda derrota seguida, está com 34, perdeu nesse sábado para o Palmeiras. 16º colocado o Santos, que tem um clássico contra o Corinthians, está com 33. A zona de rebaixamento aberta pelo Goiás com 31. 18º o Vasco da Gama com 30. Tem Goiás e Vasco da Gama nesse domingo. 19º lugar o Coritiba está com 20, muito atrás, 13 pontos atrás do 16º. E o lanterna do Campeonato Brasileiro, mais uma derrota, o América Mineiro com 19 pontos. O América aí 14 pontos atrás do Santos, que é o primeiro time fora do Z4, que tem Goiás, Vasco, Coritiba e América Mineiro. Principais artilheiros da Série A: Tiquinho Soares do Botafogo tem 16 gols, é o principal goleador. Vice-artilheiros: Marcos Leonardo do Santos e Paulinho do Atlético Mineiro com 13 gols. Com 11, Vitor Roque do Atlético Paranaense, Hulk do Atlético Mineiro e com 10 gols, Daverson do Cuiabá e Eduardo Sacha do Red Bull Bragantino. E Luizito Soares do Grêmio também com 10. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada já iniciada. Vamos partir para os jogos de domingo. Vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal e não deixe de participar aqui na Gol. Acompanhamos as principais divisões do futebol nacional. Aquele abraço!